Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Começando para vocês mais um episódio do nosso Cantinho Cast. Aqui é a Tilápia Zangada e estamos aqui com uma convidada. Pode se apresentar, a nossa alpaca cafeinada do programa. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Jaline, vim participar desse episódio. Estou muito feliz, me sinto muito honrada de estar aqui para falar dessa coisa que está tão presente nas casas brasileiras, né, na nossa vida em geral. Muito obrigada e bora se cafeinar. Bora mesmo! E eu aqui sempre com meu grande amigo Pedro. Fala, Pedro! Aqui é o Pedro e hoje vamos falar sobre café. Temos a nossa especialista Jaline, que ela já se apresentou. A partir daí, vamos manter o assunto. Para quem tiver interesse ainda sobre ou escutar sobre o One Piece, ainda terá o programa. Só não vamos fazer todos em sequência também, para dar uma variada. Agradeço a presença de todos e tenham um ótimo podcast. Tem musiquinha, gente, eu não ouvi o outro, desculpa, eu tava muito ansiosa. O nosso podcast agora está disponível em várias plataformas para você acessar. Você pode acessar ele no Amazon Music, você pode acessar no Google Podcast, no Spotify, no próprio Anchor. Você pode ver até no YouTube, caso você não tenha nenhuma dessas plataformas que você queira usar. Então, corre lá, ou não, né? Vai pro seu cantinho, sei lá, para poder escutar a gente. Estamos disponíveis em todos os locais. Se você quiser conhecer mais sobre a gente, temos nossa página no Instagram, Cantinho_Cast. Bem fácil de achar. Bom, então antes de comentar a pauta, eu queria agradecer a todos os meus amigos do Cantinho Original, vamos dizer assim, que escutou o programa, gostei muito dos elogios falando da edição. E complementar também que ontem, eu não sei se também agora se foi o cara usando VPN, tivemos um ouvinte do Japão. Olha aí. Olha aí. Exatamente. Eu já falei pro Pedro, a gente tem que denunciar ele pros japoneses porque estão em perigo. O que esse maluco tá fazendo ouvindo a gente? Então, vamos lá, a gente hoje vamos começar falando sobre o café, mas não vamos falar exatamente eu não sei se a Jaline vai querer, né, mas das propriedades do café pra vida, aquele papo saudável. Vamos falar mais sobre os métodos de preparo. A gente pode falar sobre métodos de preparo, a gente pode falar um pouco dos grãos, a gente pode falar um pouco do café na nossa vida. Cara, Arrasou. Não, eu não quero frisar muito essa coisa do saudável e tal. Na verdade, nunca pesquisei muito sobre isso, sei que existe. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, mas é isso aí. Bora focar nos métodos e falar um pouco sobre os grãos, que eu acho super importante a gente falar dessa parte também. Ainda mais porque aqui no Brasil, a produção do café arábica é um tanto quanto recente. E por mais que seja um dos maiores produtores, é bem recente. Então é bem legal a gente falar um pouco sobre isso. sim, café arábica. Eu mal sabia que tinha tipos diferentes de café. Como assim? Nossa, tudo bem. Vamos deixar pra falar na hora que é pra falar disso, porque senão eu vou ficar me repetindo. Então vamos começar exatamente pelos grãos, que antes de a gente falar dos métodos, a gente precisa entender qual tipo de café a gente tem que comprar para usar em cada método. Arrasou, E sim. a importância do grão, né? Eu particularmente acho até não sabia dessa parte que era um café recente no Brasil, que todo café que eu compro sempre tá escrito, né, 100% café arábico. Então para mim eu acho que também achava que só existia esse. Pois é, então, é muito importante a gente falar, porque assim, o café tem centenas de espécies, mas acabou que as duas espécies que são plantadas por questão de facilidade e tudo mais é o café robusta e o café arábica. O café robusta, o nome científico é Coffea canephora. E isso, e do café arábica é Coffea arábica mesmo. O café robusta, ele é produzido no Brasil já tem muito tempo aí, desde da época colonial e tudo mais. E aqui no Brasil era só produzido o robusta até mais ou menos ali os anos 90. Era uma commodity, então os governos, eles meio que proibiam a produção de café arábica, e aqui era produzido só robusta. Daí, lá para os anos 90, um italiano chamado... eu esqueci o nome dele aqui, mas eu tenho anotado. É o Ernesto Willi. Ele é um químico italiano e ele tinha produção de café, tanto que tem uma marca chamada Illy, né? Illy Café. E o Ernesto Café de Brasília também. Tipo, eu não tinha ligado as duas coisas, mas é por conta dele. Ele veio procurar um café para fazer um blend para a cafeteria dele. Só que o que aconteceu que ele acabou trazendo o café arábica e mostrando para os cafeicultores que existia essa opção
grão, e aí a partir daí os cafeicultores acreditaram na ideia dele e tal, e começaram a produzir o grão arábica. E hoje em dia a gente tem tipo 1/3 da produção mundial de café é aqui do Brasil, então foi por conta desse italiano que veio aqui e os cafeicultores acreditaram nele. E aí a diferença do... Posso continuar falando? Eu tô aqui. Pode ser. Você é a convidada, Claro. você quanto você quiser. Arrasou, então. E é especialista aqui. Enfim, e aí a diferença do Robusta e do Arábica. O café Robusta, ele é naturalmente um café mais amargo, ele vai ter notas mais amargas, aí um gostinho de fumacinha, e ele é um café muito mais simples para o plantio, então por isso que ele é produzido em maior quantidade, e é o café que a gente encontra mais barato nos mercados. E no café Robusta, os grãos eles acabam não sendo muito selecionados, então além de torrar o grão, tá torrando a folhinha, tá torrando os bichinhos, tá torrando os galinhos, tudo isso acaba sendo moído junto com o café. Por isso que não é um café tão complexo assim, porque o processo dele é um processo muito rápido, entende? Ah, Não entendi. tem muito... As frutinhas dele não são selecionadas, eles não selecionam só as mais Exato. maduras, só as verdes, ou então o tipo de torra. Vai Então, tudo e aí tem. vai ter a frutinha que tá meio oca, que tá quebrada no meio. E já do café arábica, existe uma seleção muito maior do grão. Tanto que às vezes tem até umas réguas que eles colocam os grãos. Só os grãos que tem aquele certo tamanho passa para você poder fazer um café especial ou um café gourmet. Outra coisa do café arábica é que ele vai ter notas sensoriais bem mais complexas, então quando você pega o saco de café e dá uma olhada lá escrito notas de chocolate, notas de frutas cítricas, é porque o processo que o arábica passa, ele consegue extrair muito mais essas notas sensoriais. Hoje em dia, o café arábica, ele é comparado assim com vinhos, então por isso que ele é considerado café especial, né, por essa grande variedade de métodos de torrefação e essas notas sensoriais que ele acaba trazendo bastante. E também tem muitas variedades, né, tem o Catuai, Catucaí, Bourbon, Novo Mundo. Nossa, o café arábica é praticamente uma faculdade que você tem que fazer para entender ele, mas é bem legal. Eu tô vendo que café não tem nada de vinho, café tem mais parecido com cachorro, porque tem espécie, tem tipo, e aí tem nota sensorial, tipo caramelo, e aí é que nem cachorro. Não, mas vinho tem muito disso também, tem um monte de variedades de uva e tal. Por isso que eu fiz essa comparação do vinho com o café arábica. Mas achou um cachorro com toque de caramelo. Uai, o vira-lata caramelo, orgulho brasileiro aí. Nossa, o caramelinho. Isso aí, meu jovem. Olha aí, o Brasil sempre é à frente tanto do café quanto do vira-lata. Que pariu. Eita, pode xingar? Claro. Pode xingar à vontade, aqui é tudo liberado. Sim, mas a gente tem que usar tilápia ranzinza, né? Sim. Então tá. Eu corto depois, se preocupa. Tudo bem, essa parte não vai pro podcast final. A gente começou falando do grão, mas eu esqueci de perguntar. Você é a nossa amiga barista profissional aqui, e qual foi o motivo para você ingressar nesse mundo? Então, lá para 2017, se eu não me engano, eu comecei a ir muito em cafeterias aí em Brasília, né? E daí eu nem sabia que existiam métodos diferentes de extração, cafeteiras diferentes, porque eu estava acostumada só com o filtrinho de pano em casa mesmo. E aí eu fui no Acervo Café com o Renato, meu companheiro. A gente foi lá e, cara, foi um baque, assim, porque o Acervo é um lugar muito legal, eu acho que vocês deveriam ir lá. É muito interessante e eles tratam o café, assim, com uma intensidade que é quase científico, assim, tipo, todos os cafés, quando você pede, eles vêm no Erlenmeyer. É muito legal. Olha e aí, tipo, quando chegou o café, ele tinha uma cor totalmente diferente, mais avermelhado. Era um café mais limpo, assim, quase translúcido. E eu falei,
isso aí vai ser chafé, obviamente, que a gente tá acostumado a falar, se tô vendo o final da xícara, então é chafé. Exatamente. Mas aí quando eu provei, era uma coisa tão, tipo, extremamente diferente do café que eu tava acostumada no dia a dia, e aí eu comecei a me interessar, e aí toda vez que eu ia numa cafeteria especial, eu comecei a procurar outras, né? Toda vez que eu ia, eu procurava pedir outros métodos e tal, e foi assim meio que começou. Eu sou meio que entusiasta aí do café, né? Não me acho especialista ainda, sou bem entusiasta. Daí eu vim para São Paulo em agosto do ano passado, e em fevereiro eu consegui esse trabalho de barista, e então foi aí que começou um pouco mais intenso, mas ainda nem tanto, esse meu interesse por café. Você ainda pode ser considerado, mas entre nós três, você é a mais especialista aqui. Mas aí vem a pergunta mais importante que eu sempre ressalto. Como é que tá a arte do café? Já consegue fazer uma folhinha bonitinha? Já consegue fazer o coração? Como está? A latte art, né? Já consigo fazer o coraçãozinho, sim. Tô pensando até em fazer curso, cara, porque tem curso especificamente de latte art. Porque a vaporização do leite na máquina de espresso, né, é um negócio muito complexo. Então eu tive, que primeiro ficar boa na vaporização para depois começar a fazer as latte arts. Mas é muito sensacional, fazer a latte art e entregar pro cliente e eles falam, nossa, que lindo! E você fez um coração mal torto, assim, e eles falam que tá lindo. É muito sensacional. Mas é sempre legal, né? Você ter essa gratificação do cliente quando você consegue fazer seu trabalho. Então, a gente conheceu mais sobre você e sobre os grãos. Vamos agora ressaltar sobre os métodos. O método mais comum que a gente conhece aqui no Brasil, né? O método de coar o café, tanto no coador de pano quanto no coador de papel. E agora era só uma pergunta mesmo. Existe alguma diferença? Porque eu tô acostumado a fazer assim, eu boto o café no coador, esquenta a água e depois eu passo o café por lá. Mas eu já vi que tem gente que ferve a água junto com o café. Isso muda alguma coisa de fato? Estraga, é melhor? Você absorve mais gosto? Ou realmente não tem muita diferença? Então, essa coisa de ferver o pó junto com a água é muito comum fazer com os cafés que a gente compra em mercado, né? O café que é robusta, ele é super moído, é aquele café que eu falei que não é tão selecionado. Então, o que acontece? Quando você ferve o café junto com a água, ele vai ficar o que a gente chama de sobreextraído. Ele vai ficar extremamente amargo, ele vai ficar bem escuro, porque você vai extrair tudo do café, né, basicamente. Então, não é recomendado, porque vai ficar um café com gosto defumado, né, gosto de fumaça. Então, o recomendado mesmo é você, colocar o pó direto no filtro e depois jogar água por cima. Porque aí o café vai ficar mais limpo, vamos dizer assim. Sim, entendi. Isso porque dentro dos métodos, né, de filtragem com café, geralmente esse é o que você tem menos recursos de você, por exemplo, manter o café em contato com a água. Não tem como você, segurar um pouco mais a água ali no café. Exato. Você simplesmente joga e torce para que dê tudo certo no final. Que o filtro do rasgue, né, alguma coisa assim. É isso mesmo, cara, mano, quero um café e, por favor, natureza, não me zoe nessa ideia. Mas é interessante a gente falar dos diferentes métodos, porque do café coado existem duas categorias, que é o café filtrado e o café por imersão. O por imersão seria ali a prensa francesa, a Aeropress. Ele é bem interessante porque acaba ficando um café mais forte, né? A gente tá acostumado com esse café bem intenso. Então, para quem tá começando nos cafés especiais, eu super recomendo a prensa francesa, por ter a variedade de preços e tal, você encontra uma super cara, mas você também encontra uma mais em conta, e também é um método bem fácil, porque você não precisa saber, métodos especiais de jogar água em cima do café, você não precisa ter aquela chaleira bico de ganso, então é um método bem mais fácil, você não precisa pesar tudo, então eu super recomendo, comprem prensas francesas, a gente vai falar mais sobre cada método, mas eu super recomendo a prensa e a moka. E no caso aqui eu tenho uma. É muito parecido ou a gente tem realmente algum tipo de toque diferente no café entre a prensa francesa e a Presca? Porque a Presca eu acho que é mais o nome da marca, né, do que o método em si. Os métodos eles são extremamente similares, os dois. São similares. Só que a diferença é que normalmente a prensa ela é um pouquinho maior, então você consegue fazer mais café por vez. E a Presca é meio que um cafezinho to go, assim, você faz lá só pra você beber na hora. Sim, entendi. Eu gosto muito da Presca também, foi a primeira cafeteira especial, assim, que eu comprei, foi a
da Presca. Eu acho que você também, né, Pedro? Foi, eu ganhei de aniversário. Eu lembro que eu Então. levei na sua casa, né? E, tipo, tu gostou, né? Levou, não, e aí eu acho que você fez. Foi isso mesmo, você fez o café e eu achei sensacional. Aí eu quis comprar uma também. Teve outra curiosidade no estudo que o fez no TCC de café, que eu nunca tinha feito isso, mas eu achei curioso como uma dica para melhorar o gosto do café coado, que é você, quer dizer, são duas coisas, né? A primeira é você meio que lavar o filtro antes de usar Sim, com escaldar água quente. Escaldar o filtro. Sim. E o outro era de você passar uma quantidade de água primeiro no pó de café mesmo para você, entre aspas, umedecer, né? Vamos dizer assim, Isso. tirar aquele primeiro extrato. A gente chama de pré-infusão, né? Que é você colocar. Mais ou menos vocês colocaram ali 30, eu acho que foi 30 ml de água, mas assim, uns 50 ml de água para fazer essa pré-infusão no café. Importante. E essa coisa de passar água quente tanto no filtro de papel quanto na própria chaleira, ou se você estiver usando uma garrafa térmica, é importante para o café não cair e ficar gelado, né? Porque normalmente essas coisas que a gente usa ou é de vidro ou é de metal, então o café pode bater ali e ficar gelado. Então é importante fazer isso. E no filtro, para limpar as partículas de papel que ficam em suspensão, né? Para o café não pegar um gostinho de papel, vamos dizer assim. Então é importante fazer isso. Pra mim, a única coisa que diferenciava entre pano e papel era que papel deixava passar menos gordura e óleo. Pra mim era só isso. Era a única diferença. Então, o filtro de pano, ele é bem legal porque é bem equilibrado essa coisa de, tipo, ainda passa um pouco os óleos do café, né? É uma das melhores técnicas de extração, é o filtro de pano, porque o café fica bem limpo, né? Fica um café bem justo, vamos dizer assim. É uma técnica milenar aí. Já o de papel vai ficar um café bem mais suave, mais limpo, vai ficar um café um pouco puxado mais pro ácido do que pro amargo. O que acontece? Quando a água passa mais rápido pelo pó do café, o café tende a ficar um pouco mais ácido. Se passar muito tempo lá, ele vai começando a ficar mais amargo, entende? Então, essa é até uma das diferenças entre as técnicas de imersão e as técnicas de filtragem, né? As técnicas de imersão, o café vai ficar um pouco mais denso, mais viscoso, ele vai ter sedimento, principalmente na prensa francesa, porque o filtro de metal dela deixa passar um pouco de sedimento de café. Vai ser um café mais oleoso também e mais opaco, assim, quando você coloca na xícara e compara com o filtro de papel. O café vai ser bem mais limpo, translúcido. É isso. Olha aí. Na prensa francesa também, que eu já cheguei a fazer, mas eu nunca me perguntei se isso atrapalha. Óbvio, né? Quer dizer assim, se você não limpa direito, com certeza muda o gosto do café. Mas a gente pode danificar o aparelho se na vez de eu fazer café, tentar fazer algum chá na prensa francesa ou na Presca? Não. Nossa, eu super... essa é uma outra coisa bem legal da prensa francesa, que ela é super versátil. Você consegue fazer chá, dá pra fazer cold brew também. Nossa, eu super recomendo cold brew nos dias quentes. O que é? Cold brew? Cold brew é um café que você deixa imerso em água gelada por 12 horas, na geladeira mesmo. E aí, tipo, a prensa francesa é super legal pra fazer isso, porque depois que passa as 12 horas, é só você abaixar o êmbolo, tá filtradinho, tá pronto pra tomar. É muito gostoso, super recomendo. Olha, vou testar isso aí depois. Sabia dessa, não. Também isso é pra quem é de boa com café gelado, né? Porque tem gente que não gosta muito. Eu amo. Nossa, eu sou viciada. Mas você acha que é isso que se chama de café gelado? Porque eu já ouvi falar de fazer café gelado, só que eu fico tipo assim, cara, o que deve ser um café gelado? Significa que eles passaram no coador e botaram na geladeira? Significa que é esse método? Você já viu isso nas lojas? Ah, sim. Nossa, existem vários métodos de café gelado. Cold brew é um deles. Você pode muito bem, tipo, pegar, colocar uns gelinhos no fundo de alguma cafeteira, alguma coisa, e passar o café quente mesmo, com água quente. E aí ele vai gelar, né? Porque tem o gelinho no fundo.
você pode fazer assim. Tem muitas bebidas com expresso, que você faz o expresso quente, mas aí no copo você coloca água, gelo ou leite e gelo, e aí você faz o iced latte. Então, assim, é de boas você pegar, tipo, e gelar o café com gelo, né? Olha aí. Faz uns drinks e umas bebidas bem legais. Ah, sim, lembrei de outra coisa que a gente esqueceu de ressaltar. A importância de uso de água mineral para poder fazer do café. Você podia dissertar mais sobre isso? Ah, ok. Isso é legal de comentar, mas eu quero só dar um disclaimer aqui. Ninguém é obrigado a fazer café com água mineral. Isso, tipo, se você tá aí bem entusiasta do café, deixa isso mais pra frente, assim. Mas é interessante porque a água mineral vai ter menos sedimento, né, do que uma água filtrada em filtro comum. E o café vai acabar saindo mais limpo, né? E vai ser melhor pra você sentir as notas sensoriais e tudo mais. Mas assim, não é tipo de suma importância. Meu Deus, meu café vai ficar super diferente se eu não colocar água mineral. É porque também é aquilo, né? A gente tá falando assim de quando você vai, eu quero sentir todas as notas desse grão de café específico que eu comprei. Porra, você se der um trabalho de comprar um grão de R$50, você compra uma garrafa de água ali de 15 conto e fazer o café. Agora, se você compra o seu café no supermercado, irmão, não, né, cara? Não. Você não compra voz pra fazer tia Joana. Não. Vamos falar sobre a água mineral, então, porque não precisa comprar a voz. Então, quando você vai comprar água mineral para fazer café, você precisa olhar naquela tabelinha, sabe? Que tem lá falando todos os minerais. Tabela Embaixo. Oi? Tabela nutricional. Isso, a tabela nutricional. Daí, embaixo dela tem o resíduo total de evaporação. Olhada na que tem a menor quantidade de resíduo, porque aí não vai ter tantos minerais e isso não vai alterar tanto no café, né? Então, pega lá, dá uma lida, vai comparando. Não precisa ser a água mais cara, tem que ser a água que tem a menor quantidade de resíduo, né? E aí... A gente não pega uma voz, pega uma Perrier, então, né? Que é um pouquinho mais barato. Eu acho que aí Eu acho que aí em Brasília tem a água prata. Vocês conhecem? Então, ela não é cara. E é uma das melhores. Aqui em São Paulo eu uso muito a prata e a Bonafonte. Aí em Brasília tem da Nestlé, tem Indaiá, né? Tem. Todas essas. Tem a Acho que tem até a Bonafonte também. Então, a Bonafonte, a embalagem dela é laranjadinha. Daí você dá uma lida também nas águas que tem escrito no rótulo água leve, que aí essas são as melhores. Não precisa ser a voz. Sério, não precisa. E nem a outra que é cara também, que eu não lembro o nome. Eu esqueci o nome da outra que também é caro pra caramba e vem aquelas embalagens bem frescas. De vidro, então, a Perrier e tem a acho que é Saint Germain que tem. Não, Saint Germain acho que é outra coisa. Saint Germain não é um time, não sei, gente. Não vou falar aqui nada disso. Não vou me comprometer aqui. Mas de qualquer jeito a gente tá falando de utilizar esses métodos quando estiver comprando um café mais especial, que a gente compra na própria cafeteria ou em sites especializados na internet, não um rancheiro da vida. Exato. Então, seguindo pelos métodos que a gente tem, acho que o método também que está muito popular no Brasil, porque é muito fácil de fazer, você só tem que comprar a máquina, além da prensa francesa, que eu acredito que está sendo mais popular por agora, é a cafeteira italiana, é o Amoca, que a gente conhece. Sim. Eu já vi essa cafeteirazinha, eu vou chamar de cafeteira? Sei lá, cafeteirazinha italiana. Eu acho ela tão bonitinha e eu acho o método dela tão legal, mas eu acho que ela não era muito comum porque ela só faz o café, né, pra uma pessoa. Eu nunca vi uma moca enorme, uma família inteira. Não, então, é engraçado isso, porque a moca, ela é italiana, né? Ela foi inventada pelo Afonso Bialetti, tanto que uma das marcas mais famosas, assim, de cafeteiras em geral é a Bialetti. Eles dizem que a mais básica é para 6 xícaras, né? Só que 6 xícaras italianas é 50 ml. E pra gente, tipo assim, ela vai fazer o quê? Uns 300 ml? Tipo, 150 ml de café é o que a gente toma de manhã, né? Então, normalmente acaba sendo para 2 pessoas a moca. Se você for o Pedro, é só pra você. Se você for a Jaline também, cara. Eu tomo fácil, ainda mais café coado que acaba tendo menos cafeína, eu tomo fácil 300 ml. Mas enfim, a moca é muito legal pra quem tá começando nos cafés especiais, porque diferente da Rario, é um café bem intenso, né? Ela faz um café bem intenso, porque ela faz sob o
café feito sob pressão, né? Sim. E também é super rápido, né? Uns 4 minutos o café já tá pronto. Então, é bem prático e é muito bom também para misturar com leite, fazer um iced latte, né? Fazer um café gelado. Ela é muito legal exatamente por conta da intensidade que sai o café. Nossa, eu tô com muita vontade de comprar uma moka, eu ainda não tenho. Olha Quero aí. muito experimentar exatamente para fazer esses drinks. Então, super recomendo comprar a moka, porque ela é super simples, o café só é mais intenso, que tá mais aí no gosto brasileiro, né? Também tem uma variedade grande de preços, então é uma cafeteira bem legal. E tem umas mocona, né? As moca grandona aí, que dá pra fazer umas 10 xícaras, vamos dizer assim. Olha, a maior moca que eu já vi, não, assim, ainda Ainda é pequena, né? não substitui o poadão ali de 1 litro. Não tem como. Essa parte até foi interessante falar, né, que a medida comum é que nem no expresso, né, o expresso a gente produz uma quantidade bem pequena de café para a unidade, né, vamos dizer assim, do expresso. Que nem quando eu tava conversando lá com o teu primo, que o vinho, por mais que a taça seja gigante, né, uma garrafa de vinho ele serve, eu acredito que é 5 pessoas, né, que a dosagem de vinho é de 150 ml, mas a cachaça que vive aqui no nosso povo fez a gente achar que é pouco. Oi, meu irmão, eu mesmo tomo 2 garrafas de vinho sozinho pra dar aquela começada, pra ficar alegre, assim. Pô, quinta-feira, meio fraca. Mandar 2 garrafas aqui, 2 italianos. É a tilápia alcoolizada. A tilápia alcoolizada. É porque nada não tem esse negócio de trânsito, então pra mim, ó, é sussa. Pois é, mas aí, tipo, a moka, assim como a prensa francesa, vai fazer um café mais intenso, né? Porque como a prensa é um método de imersão, você deixa ali o café por uns 2 a 5 minutos, dependendo. E aí vai sair um café mais intenso, né? Então tá mais aí no gosto brasileiro. E são 2 cafeteiras super versáteis. Então recomendo moka e prensa francesa para começar. Ah, sim, a moka vai ser o que você vai chegar mais perto ali de uma sensação de um expresso sem a máquina. Eu já ouvi falar muito disso, porque o pessoal que geralmente gosta de expresso compra a moka porque ela dá a mesma sensação. Sim, e na história da moka, o Alfonso Bialetti, ele realmente estava procurando inventar uma cafeteira que chegasse muito próximo ao expresso, mas que fosse simples para fazer em casa, sabe? Foi meio que essa ideia dele. Conseguiu. Conseguiu, né? Como a gente já ressaltou muito da prensa francesa, né, e a gente já meio que fez um comentário, eu queria agora saltar para um método que eu sempre vi muito em anime, quando mostra cafeterias, né, em filmes também, que é o globinho. Eu nunca entendi porra nenhuma do que tava acontecendo lá, velho. E você não é bom em química. Não, aí tu também vai poder nem comentar. Mas cara, é quase um laboratório de química ali na sua frente. É muito legal como o café é feito. Então, eu achei muito engraçado vocês terem colocado, né? Porque vocês chamam de globinho, eu chamo de sifão. Mas tem esses 2 nomes. Sim, tem os 2 nomes, né? E aí eu até achei que o globinho era, tipo, uma versão mais simples do sifão. Legal, existe uma versão mais simples para esse aparato de química, mas não, é a mesma coisa. E é engraçado porque o sifão eu só vi 2 vezes. No mostruário, numa cafeteria aqui em São Paulo, tem um sifão super bonito, tá, tipo, lá bem na entrada, assim, da cafeteria, só que ele tá todo empoeirado, porque provavelmente nunca usam. E na casa dos avós do meu companheiro, do Renato, tem um sifão. Pô, eu nem sabia o que era, eu olhei assim, cara, o que é isso? Ué, Olha vocês aí. nunca fizeram café lá? Nunca fizemos. Tipo, o sifão é um método muito complicado, assim. Mexe com fogo. Tem que mexer com álcool e fogo, né? Não recomendo, mas tem uma youtuber que eu vou até recomendar depois, que é a Morgan. Ela é muito famosa no TikTok, ela é barista. E ela tem um vídeo só sobre, tipo, um sifão mais simples que ela comprou e é bem interessante. Depois eu falo da Morgan. Tem outros youtubers que eu quero recomendar também. Olha aí. Mas esse método, ele geralmente... eu acho que pouquíssimos ouvintes aí vão saber de que porra a gente tá falando. Então é mais ou menos assim, ele tem um... como fala globinho, eu vou explicar pelo globo.
Tem um globo embaixo e tem um globo em cima que tem um filtro que desce do primeiro para o segundo. Aí fica meio que esse 8 gigante de vidro. Você aquece a água embaixo, que sobe por... É por pressão? É por pressão. Não pressão e evaporação, não? Eu acho que é mais por evaporação. Deve ser. Não, ela sobe por evaporação e depois desce pela pressão. Pela pressão, exatamente. Ela desce pela pressão porque você tira o fogo de baixo, né? Você para de aquecer a água que subiu pro globo de cima, onde está o café, e aí você faz a infusão ali em cima e por pressão, quando você tira o fogo de baixo, ela desce e deixa o café muito mais doce. Eu não sei porquê. Então, o sifão é um método muito parecido com o da moca, que o da moca tem essas duas partes. A de baixo é onde você coloca a água, aí no meio tem um funil, que é onde você coloca o café, e em cima tem uma parte que fica vazia. Daí... Oi? E tem o filtro também. E tem o filtro. O filtro fica no funil. Daí você liga o fogo e com a pressão da água faz a água subir, né? E aí a água vai passar pelo café e assim é feito. Então são dois métodos parecidos, a moca é mais simples. Então se você quiser esse método, compre a moca. E com certeza, né? Que eu fui pesquisar por curiosidade. Dá pra achar uns globinhos até baratos, assim, numas aspas bem grandes, em torno de uns R$400. Mas tem uns que variam... aspas de ouro bem grandes. E, sinceramente, se você for uma pessoa desastrada, já desiste desse método, porque é um aparato muito, muito frágil. Ele é todo de vidro, você vai estar mexendo com altas temperaturas nele, então ele se torna mais frágil ainda. Mas agora, se tu tem dinheiro pra gastar e quer se divertir... se você é um entusiasta do café com muito investimento, você compra o sifão. Porra, você imagina um entusiasta do café que tem dinheiro pra gastar. Se um café bom, de moagem leve, já custa, sei lá, R$60 um pacote de 100 gramas, né? Imagina o que é você ter dinheiro pra poder desperdiçar com café. Então, hoje em dia tem cafés especiais, 100% arábica, com uns preços, assim, entre aspas, mais acessíveis, né? Bora lá, 250 gramas de café por R$25. E é um café bom. Vale o investimento, né? Pra você provar um café diferente e tal. Se você tiver uma cafeteira legal também, vale a pena investir. Mas, assim, normalmente varia entre R$25 a R$60. Sim. Principalmente, eu não sei se é porque, como eu e o Pedro, a gente tá aqui em Brasília, e tudo é muito caro em Brasília, eu não sei se é porque aqui realmente a parada pega pesado, mas eu geralmente vejo nessa faixa de preço, faixa de preço. Quase não foi. Não, e também, essa parte interessante. Provei desculpa, o tilápia, eu provei na casa dele, aquela marca Baguio. Isso. Foi o com notas de chocolate. A gente fez ele coado normal, mas mesmo assim já dava pra sentir bastante que ele tinha um gosto mais de chocolate, o aroma dele era maravilhoso. Mas aí, depois que a gente tiver um tempinho, né, e tentar preparar num local diferente, como por exemplo na Presca, né, que eu tenho em casa. Legal, tem uma loja muito legal que eles vendem vários tipos de grão de café, e se eu não me engano tem como vocês pedirem pra vir moído, né, o café, que é o Mocha Club. Eu super recomendo, porque eles têm uma variedade muito grande de tipos de café, tipos de torra, né, torra clara, média, escura, e também eles enviam pra todo o Brasil. Se não me engano, eles são lá de Curitiba, aí eles abriram uma aqui em São Paulo, mas eles têm uma venda muito boa online, daí eu super recomendo, porque eles têm uma variedade de valores também, tipo, tem o café mais simples, de R$25, até os cafés super caros. E eles têm um clube de assinatura também, que eu já cheguei a ver. Qual é o nome de novo? Mocha Club. M-O-K-A Clube. Legal. E, assim, pra quem tem essa disponibilidade, que nem todo mundo consegue pagar um streaming, né? Dá também um crédito pra poder pagar uma assinatura de alguma coisa que você esteja interessado, né? Tipo, existe esses tipos de assinatura tanto de vinhos, cervejas e o de café pra quem for um entusiasta. Eu sempre aconselho isso. Sim, com certeza. Falando aí de outros sites e tal, tem o Coffee Joy, que eles vendem muitos produtos pra café, tipo, eles vendem Becker, se você tá aí bem entusiasta, já tá quase químico, assim, do café, eu tenho uns Beckers deles. Eles vendem chaleiras, eles têm uns vídeos muito legais também, eles vendem café. Tem o Coffee Lab, né, da Isabela Raposeiras, ela é super famosa, se você tá bem entusiasta, pesquisa sobre ela. Ela é uma das pessoas mais influentes do café aqui do Brasil, ela tem livro e tudo mais, e a presença online dela é bem legal, então eu recomendo o Instagram do Coffee Joy e do Coffee Lab.
Lab. Tem um canal no YouTube que eu tô bem fãzinha, assim, que é o Não Sou Barista. O cara, ele faz review de várias cafeteiras, ele tem um review bem legal da máquina de expresso doméstica da Tramontina. É bem legal também. Ele fala bem dela? Oi? Ele fala bem dela? Fala. Ah, olha aí, que bom. Por sinal, é essa aí que meu pai tá procurando comprar, que ela já vem com o moedor dela, já faz a moagem certinha pro expresso, ela tem a parte pra fazer o leite, e eu gostei que no próprio site da Tramontina tem um passo a passo de como é o jeito certo pra você fazer a crema do leite, que eu sinceramente, eu sempre achei uma porcaria, eu sempre sujava a porcaria da máquina todinha e não sabia como tinha que fazer. Não, então dá uma olhada nos vídeos dele, porque ele explica tudo certinho, assim, sobre a máquina, é bem legal. Aí, de pessoas que falam inglês, né, tem a Morgan, o arroba dela é Morgan Drinks Coffee, que é bem legal, ela fala muito sobre diferentes métodos de café, ela fala de extração de café, ela fala bastante de expresso, tem muito vídeo sobre latte art dela, é bem legal. Bom, eu gosto de latte art, eu acho que é a parte que eu mais gosto. E tem o James Hoffman também, que ele é super especialista, ele é britânico. Assim, o canal dele, ele fala coisas muito específicas, é bem complexo, assim, mas é muito legal de assistir. Eu acho que são esses. Essa interessante. Eu ainda não conheço nenhum bom canal de café, nem nada disso não, então só recomendo café. Cara, qualquer café, cara. Eu nem tô tomando tanto café assim, eu nem sei porque. Agora que eu parei pra pensar, eu nem tomo mais tanto café assim. Pena. O da Morgan eu conhecia no TikTok, eu já tinha visto ela fazer vídeos rapidinhos, né, falando, que nem, eu acho que o primeiro vídeo que eu vi dela, ela comentando sobre a Aeropress. E eu gostei muito do canal dela, que é bem simples e bem fácil de entender, né, pelo menos no TikTok, né, eu não sei como é que é no YouTube. Sim, é super acessível, né, e é muito legal, porque ela tem uma série de vídeos que ela, tipo, compra café feito no McDonald's, sei lá, no Taco Bell, ela vai pegando todos esses cafés mais simples e ela vai, tipo, fazendo um ranking, qual é o melhor e tal. Então, ela não tem aquela coisa de, tipo, café tem que beber assim, assim, assado. Não, ela é super, vamos dizer assim, democrática no café, sabe? É bem legal. Interessante. Retomando aos métodos de preparo, na lista do TCC do Tilápia, temos o Chamé. Chemex, né? Chemex, tá, desculpa. Eu acabei de falar, na verdade, a marca do papel, né? Chamequinho. Você faz via origami o coador, né? E bota ali o café. Lembrando que vai vir com pouco óleo, então já se preocupa. É o quê, Tilápia? Não entendi. É porque ele falou de origami e o papel tira bastante dos óleos, então já se preocupe aí. Sim, então, a Chemex, meu Deus, a Chemex é um processo muito similar com a V60, né? A Rario V60. Só que tem essa questão aí do origami. O filtro, ele é um retangulão, daí você tem que dividir, dobrar ele em 4 partes, daí quando você vai colocar no filtro da Chemex, tem que ficar 3 para um lado e uma para o outro. É uma cafeteira um pouco mais complexa, né? E acaba tendo um resultado muito parecido com o da V60. E ela também é mais frágil, né? Porque o filtro, ela é toda de metal, não, ela é toda de vidro. Então, se for para investir, eu recomendo investir primeiro na V60, porque você consegue encontrar preços mais variados, né? Do que a Chemex em si. E como o filtro dela é mais grosso, então vai sair um café bem mais limpo, ele vai filtrar bem os óleos, né? Então, vai ser um café limpo, um café leve, um café um pouco mais cítrico, né? Mais ácido. E ela é super bonita, né? Então, é uma experiência você fazer café com a Chemex. Isso é verdade. Principalmente que ele tem que... Eu não sei qual a utilidade real disso, mas ele tem tipo, uma fitinha de couro que fica entre o filtro e a parte de baixo. Eu acho que é extremamente estético, não tenho certeza, mas eu acho que é uma coisa só estética, só pra ficar bonito mesmo. Então, é só pra prender um negócio de madeira que tá em volta da... E pra você não queimar a mão, é isso. Eu perguntei aqui pros universitários e eles disseram isso. Como
você mesmo comentou, ela é muito parecida com a Ario V60. Isso. Que a Ario, eu acredito que seja o nome da marca, né? Acho que sim. É sim. Ah, tá. E V60, então, que é o método dele, né? É. Ele, já que ele é muito parecido, eu achei até engraçado, né? A primeira vez que eu vi ele na internet foi porque você comentou, né? Eu nunca cheguei a tomar, de fato, o café da Ario. Mas eu pesquisando na internet, inicialmente, né? Sem ter conhecimento nenhum, eu achei um ultraje. Eu fui olhar assim, porra, é um coador normal, só que de acrílico ou vidro, e custando R$60. Eu falei, que caralho tem de diferença no café disso pra um coador de papel normal? Não, ele também tem o filtrinho, né? E também tem o coador de papel que você coloca em cima, né? Da Ario. Não, então, é que eu falei assim, a aparência dele é igualzinha quando a gente faz um café coado, de fato, né? Daqueles que a gente usa, pode ser o de pano, o negócio. Só o coador mesmo dele, que eu tô querendo dizer. Ele é muito parecido. Aí quando eu vi naquele preço, né? Eu falei, gente, realmente faz um café diferente? Tem alguma coisa diferente? Então, como elas acabam sendo importadas, fica caro, mas, poxa, realmente é um negocinho de plástico, podia ser mais barato, né? Mas aqui no Brasil o dólar tá isso é verdade. então... Mas, teoricamente, é engraçado, né? Porque ela e a Aeropress. A Aeropress também é uma... Eu chamo de seringuona de plástico. E ela é o quê? R$300. Nos Estados Unidos, ela é super barata. Tipo, é uma das coisas que tá no mercado, tipo, uma cafeteira que você compra, vou passar um cafezinho, aqui é a Aeropress, sabe? E aí aqui no Brasil é super, hiper, mega cara. É uma pena, né? Porque acaba a gente pensando, pô, pra que eu vou comprar isso se é tão caro, eu posso usar o filtrão lá da Melita, né? Exatamente. Exatamente. E quais são as propriedades dele do V60? Então, assim como eu te falei da Chemex, vai ser um café mais limpo, né? Um café mais suave, mais puxado pro cítrico. O café, ele vai ser um pouco mais translúcido, mas fica um café muito gostoso, né? Bastante suave e... não sei, da mesma forma que eu falei, é um café bem justo, assim. É porque o que vai definir também bastante é o café que você tá usando, né? O grão que você tá usando. Exato. Aí não tem como dizer o que vai se dar do café, se você não sabe qual é o grão que você tá utilizando. Mas geralmente nesses cafés aí, geralmente um bom grão é aquele que não seja muito ácido. Eu acho que torra média ali, eu acho que ele fica bem gostoso nesse médio. Sim, eu sempre recomendo torra média, porque a torra clara, igual você falou, vai ser um café bem ácido, e a torra escura, o café acaba perdendo as notas sensoriais e ficando com gosto de fumaça, né? É porque o café de torra forte, né? Ele é pra ser mais barato mesmo. E pra quem gosta de um café bem mais amargo, você não usa esse tipo de café pra diferentes estilos de preparo. Você não vai conseguir arrancar muito dele. O último método que a gente tem pra falar seria, então, a seringa, né? A seringa gigante. Além do expresso, né? Que eu já ia esquecendo. Mas eu vi aqui que ele também em geral, tem 2 jeitos que você prepara o café no Aeropress. Que é o normal e o invertido. O invertido, Tem alguma diferença quando a gente faz o invertido pro normal? Cara, eu acho que não tem muita diferença, assim. Deixa eu perguntar pros universitários. O método invertido e o método tradicional da Aeropress, tem muita diferença, assim, na extração? Entendi. Sim. A questão da imersão, né? Tá. Então, era o que eu imaginava mesmo, eu só tava confirmando. É porque tanto a Aeropress quanto a Clever, vocês não colocaram a Clever na lista, mas é interessante falar que são métodos mistos, né? Que lembra que eu falei que existem 2 categorias, que é o método de filtragem e o método por imersão? A Aeropress, ela tem essas 2 etapas, né? Então, você coloca o filtro, coloca o café, joga água e depois você espera um tempo o café lá submerso e aí você pressiona o êmbolo. Muito parecido com o que você faz com a prensa francesa. Só que a diferença é que a Aeropress tem o filtro de papel. Então vai sair um café um pouco mais intenso, porém vai sair um café mais limpo, porque vai filtrar os óleos, vai filtrar o sedimento, entendeu? E aí no método invertido, ele vai funcionar muito parecido com uma prensa francesa, porque no método invertido ele fica mais tempo
submerso em água e a água não vai descendo pelo filtro, entende? Então você controla mais essas variáveis de tipo água caindo e tudo mais. Então, essas são as diferenças. Interessante. E agora, por último, né, eu acredito que em cafeteria, o que o público mais conhece, né, é o expresso. Sim, o expresso, que de todos é o mais intenso, é o mais cremoso, né? Porque quando você extrai o café, tem aquela cremazinha em cima. E é o que o pessoal mais gosta, né? Em geral, é o cafezinho expresso. É o que vai tirar, eu acho que é o que tira melhor proveito do grão de café. Se não for um grão muito complexo, eu acho que se você faz sempre ele no expresso, é onde você vai realmente tirar o melhor ali do seu grão. Onde você vai tomar ele com a maior intensidade, com as maiores características ali que o grão que você comprou tenha. Isso fora que é rápido, muito. Oi? Quer dizer, se você não moer na hora, o que é um processo muito chato, se já tá lá moído, ele é muito rápido. Basta colocar, apertar um botão, encher de água e pronto, tá feito. Pode falar. Não, é que eu ia falar da moagem, hoje em dia tem moedor elétrico, tu também não precisa ficar fazendo no braço, né, Lu? Ou tilápia. Então, nas cafeterias, normalmente é moído na hora e é usado o moedor elétrico mesmo, né? O moinho elétrico. E aí, tipo, nas cafeterias é uns bem grandões, assim, daí você consegue moer bem fininho, né? Que é o ponto de moagem pro expresso, ele tem que estar bem fininho. Mas assim, o expresso, pelo menos aqui no Brasil, por enquanto, vale a pena só em cafeteria, porque as máquinas de expresso são muito caras. Mesmo a que eu comentei da Tramontina, né, que é doméstica, ela ainda é muito cara. Então, recomendo ir na cafeteria, porque o expressinho não é tão caro assim, quando você pede a unidade, então, né? Era isso que na verdade eu ia falar, né? Assim, tem... que eu já tive, né, tem aquelas máquinas mais baratas de expresso que você encontra por uns 200 até uns 300 reais. Pelo menos eu pesquisando, que eu entendi, a diferença entre uma dessa para uma mais profissional, que é o caso da Tramontina, que ela é realmente bem cara, uns 3.500, né, é que muda só a pressão. Aí eu não sei realmente se tem uma diferença ou se, no caso aí a gente teria que comprar um café melhor, né, não ficar usando esses mais comuns de mercado pra gente ter uma experiência melhor. Mas eu, assim, que eu já cheguei a comprar, né, tem umas máquinas de expresso mais baratinhas. Quer dizer, é tudo bem mais caro do que você comprar uma prensa francesa, uma Presca ou uma Moka, que aí você encontra entre uns 80 até 200 reais quando você quer pegar uma no modelo mais bonitinho. Eu acredito que pra você ter uma máquina de expresso decente em casa, você vai gastar até uns R$1.000, eu acho, assim, das mais baratas. Então, o que acontece? Essa da Oster que você falou e a outra era de qual marca? Eu esqueci. Tem da Philco, tem da Valita não, foi mal, tem da Philco, tem da Mundial, que é umas bem mais baratinhas mesmo. Essas máquinas, elas são, a gente chama de máquina de expresso automática, né? Ela não precisa daquela parte manual de você colocar o café no porta-filtro, compactar e tal. Daí a pressão delas acaba sendo mais, como posso dizer assim, menos forte, né? Então não sai aquele café expresso mesmo de máquina, vamos dizer assim, meio heavy duty, sabe? Não, então, essas aí, que eu acho que eu já cheguei, você acha que já chegou a ver lá em casa. Não, você tem o filtrozinho, você bota, você pressiona também. Eu acho que no caso essa que você tá falando, automática, deve ser mais a Nespresso, né? Então, é porque elas são automáticas, mas elas não são de cápsula, né? Daí o café, ele não sai tão intenso como deveria ser numa máquina de expresso mais manual, máquina de cafeteria mesmo. É que essas aí, eu sei que elas custam em torno de uns 16 mil reais quando você tá procurando uma barata, né? Sim, exato. Por isso que eu falo que, tipo, vale a pena ir na cafeteria e tal. Realmente, quando você leva na ponta do lápis. E expresso não é uma bebida que você vai passar o dia inteiro tomando. Realmente nossa, de jeito nenhum, vai ficar alucinado. Realmente não vale tanto a pena. Lembrando que cafeína demais causa demência. Sério? Seríssimo. Aí, ó, a parte da pesquisa da saúde? Da pesquisa da saúde. Cafeína demais dá demência. Então não bebam café demais. Então tem essa parte importante.
Agora que a gente passou sobre os métodos, a gente comentou um pouco sobre isso, mas eu também acho que vale a pena a gente ressaltar, é o tipo de moagem do café que a gente usa. E que cada método a gente tem um tipo de moagem mais específico para ela, né? Uhum. Como, por exemplo, você falou, na expressa a gente usa uma moagem mais fina, Isso. mas e para a prensa francesa a gente tem que utilizar uma moagem mais grossa exatamente também pelo filtro que é usado nela. Uhum. Então, como eu comentei da prensa francesa, que o filtro, ele não filtra tanto como o de papel, então sai um pouco de sedimento na xícara, né? Um pouco de sedimento de pó de café. Então, imagina, você coloca um café super fino na prensa francesa e vai tentar pressionar. Vai sair metade do café na sua xícara. E daí a gente recomenda uma moagem mais grossa, também porque se ficar muito fino, isso é uma coisa que eu falei lá no início, o café fica sobreextraído, então ele vai ficar muito, muito amargo. Então, se o pozinho tiver um pouco mais grosso, ele não vai puxar tanto do café, entende? Porque tem a etapa da infusão, que é ali uns 2 a 5 minutos, que se o café tiver muito fino, vai ficar sobreextraído. E aí vai ficar amargo. Tem gente que gosta, né? Sim, é aquela coisa, né? Vai testando. É muito questão de gosto pessoal, né? Vai testando o que é melhor pra você. Tanto que aqui eu não quis, falar muito, receita pra V60. Você tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Porque isso é muito gosto pessoal. Então, a internet tá aí pra isso. Você consegue ver um monte de receitas diferentes. Eu testei várias, tanto pra Hario quanto pra Aeropress. E eu fui ajustando do jeito que eu gostava. E igual uma coisa que o Tilápia falou, acaba dependendo muito também do grão que você comprou, do café que você comprou. Eu tenho uma receita na Aeropress que quando eu uso o café da The Coffee, eu coloco um pouquinho a mais de café do que normalmente era pra ser, sabe? Porque eu gosto mais, eu acho que o café fica mais gostoso. Então é realmente uma questão de ir testando, né? O que você vai gostar mais. Porque é importante você estar curtindo o café, se você quer o café mais amargo, toma o café mais amargo, se você gosta dele mais suave, também tá de boa. Se você coloca açúcar, não tem problema. O importante é que tá todo mundo cafeinado, tá feliz, bebendo café. Era até uma coisa que eu queria falar mais no início. Se você gosta de sua, se você gosta do café super intenso do mercado, tudo bem, sabe? O importante é que você tá curtindo. Ainda bem que você puxou essa daí, porque eu tenho uma história. Eu acho que eu já contei essa. Eu acho que eu já contei pra geral essa. Mas agora pro Brasil inteiro, pro Brasil da audiência. É o seguinte, eu fui com uma amiga muito, muito chique, filha de desembargador e diplomata. Pense na figura. Aí, vamos tomar um café. Falei, putz, vamos descer lá embaixo, né, da faculdade, cafezão. Ela falou, não, eu falei café. Aí eu fiquei, então eu não sei do que a gente tá falando, porque eu tomo um cafezinho ali, 1,50, manda ver um copo de 300ml, e aí ela falou, um copo, né? Aí ela falou, não, a gente vai ali na Berlinda, é uma coisa assim, uma loja de café muito chique aqui em Brasília. Berlini Café. Isso aí. Aí a gente foi lá. Aí a gente sentou lá e eu falei, eu quero uma xícara de café. Aí ela me deu um cardápio. Aí eu falei, um cardápio? Pra que cardápio? Se eu vou tomar café, eu já pedi café, quero uma xícara de café. Aí perguntou, qual? Eu falei, velho, eu já falei o que eu quero. Que porra de pergunta foi essa? Qual? Caralho, me dá um café aí. Aí eu li lá, uma xícara de café, R$12. Eu falei, nossa, irmão, vocês vão dar o pacote pra levar pra casa, velho? Que história é essa? 12 conto uma xícara? Não, porque o café é especial, que não sei o quê. E aí, falei lá, aí tinha uma seção especial no cardápio que falava assim, experimente cafés do Brasil inteiro. Aí, compare café. Tinha um café lá do sul, do centro-oeste, café do nordeste. E eu falei, me dá um cafezinho aí de Minas e um café da padaria. Aí ela faz lá a sessão de preparo do café, o diabo 4 no modo de preparo de pano na minha frente. E eu olhei e falei, qual é o café? Ela falou, o café especial é esse aqui. Fui lá, virei a xícara, e aí eu esperei ela ir embora, virei pra minha companheira e disse, uma merda. Aguado, bastante ácido. Eu falei, cara, uma merda. Eu não acredito que eu paguei R$16 nessa porcaria.
Aí eu fui tomar o da padaria e disse, pô, porra, aqui é que é o café delicioso, pô, ali, gosto de torra ali, gosto, né, forte. Falei, cara, eu não presto pra esse tipo de coisa mesmo. Matei ela de vergonha. Eu gosto de café, essa torra normal aí que todo mundo compra, que todo mundo toma, porque, velho, esses cafés muito chique aí não é muito pra mim, não. Não, pode falar, Pedro. Não, então, é que a gente acabou de esquecendo de falar de um método, mas antes disso, uma coisa que eu também achei muito engraçado quando eu provei o café da Presca, né? Ele, de fato, é um café que tem mais cafeína, mas não quer dizer que amargor, né, é o café mais cafeinado de fato. Uhum. E... Até porque o grão verde, o grão que ainda não tá tão maduro, geralmente ele tem mais cafeína. Uhum. Sim. E o método que a gente esqueceu de falar, que eu acredito que é o café mais forte, né, quando a gente prova, é o café turco, né? Sim. Você já chegou a fazer alguma vez? Eu não cheguei a fazer café turco, mas eu já provei. Eu fui num restaurante, eu acho que era um restaurante árabe mesmo, e lá eles tinham o café turco. E ele é muito interessante, porque a moagem dele é, tipo, extremamente fina, extremamente fina, porque ele não é coado. Você tem que tomar ele sem coar mesmo. Então é um café mais forte. O que eu tomei tinha muito gosto de especiarias, então é um café bem interessante, né? E até a chaleirinha que usa é um café que você faz para tomar dose única, né? Uhum. Então é um café super forte, mas que eu tomei tinha muita especiaria. É bem interessante esse também. E é através do café turco que a gente tem aquelas lendas, né? Que é vista até no filme do Harry Potter, que a gente consegue ler o nosso futuro, né? Na borra de café. Sim, você termina de tomar e vê lá, tipo, o que tem desenhado. Mas não é, isso também não tem muito da folha de chá também, né? Folha de café e folha de chá. Asiático adora ler uma folha de chá. Já encontrou alguma vez alguma alpaca no café turco? Putz. Não que eu tenha percebido, mas talvez tenha uma alpaquinha cafeinada lá. Tava no destino. Mas o que eu tava falando, tudo bem você gostar do café do mercado, o café super forte, né, que é o café no jeitinho brasileiro, mas aqui a gente tava meio que falando desses métodos diferentes, mais pra quem tá mais entusiasta aí do café, querendo entender mais, porque acabam tendo bebidas muito diferentes, né? A gente tava falando das notas sensoriais e tudo mais, é bem interessante ir comparando. Já que você provou, provavelmente você tinha provado ou um café na Chemex ou um café na V60, depois dá uma olhada, pega um café feito na prensa francesa, ou feito na Moka, na Aeropress. Eu recomendo muito o café da Aeropress, é um café muito, muito bom, muito limpo, e tem um pouquinho da intensidade ali, né, que a gente gosta, então é isso. Olha aí. Eu também. Bom, já que você é a nossa primeira convidada, né, no Cantinho Cash, você já faz parte do nosso cantinho original lá, mas agora tá aqui pra todo o Brasil conhecer. Você quer passar alguma das suas redes sociais pro pessoal encontrar? Que assim, nas suas redes sociais você não fala muito de café, mas tem muito de arte, então bem interessante também do pessoal ver. Eu tenho usado mais o Instagram agora, né, que é @jaa_line, é JAA_LINE. Eu fiz um reel de café, eu tenho outro gravado, ainda não postei, que eu faço um espresso tônica, que é uma delícia. A propósito, eu recomendo. Não espresso tônica, é um coado tônica, desculpa, não tenho máquina de espresso ainda. Eu faço um coado tônica, que é uma bebida gelada, com café, água tônica e limão. É muito bom, eu recomendo, super refrescante. Olha, legal. Esse é o meu Instagram, eu posto mais por lá. Assim, eu tento fazer vídeos sobre café, só que eu acabo não postando. Essa é a minha vida, eu faço tudo e não posto. Mas eu também recomendo muito vocês irem aquele jabazinho, né? Irem no The Coffee, em Brasília, vai abrir umas 7 lojas novas, já tem 3, vão abrir mais umas 7. A do Sudoeste tem café coado, que o The Coffee trabalha bastante com expresso, mas agora tá começando a ter coado. É um coado estilo V60, então eu recomendo muito que vocês provem, é bem legal. Tem, tipo, 3 diferentes, aí compra o da White Bag, que é o grão mais simples, acho que vocês vão gostar. É isso, e lá eles vendem café também, só que é em grão, daí é esse que eu falei, que é 250 gramas, R$25. É um café muito, muito legal, eu gosto bastante do café deles, fica muito bom com esses métodos que eu comentei de coado. Legal.
Massa. Bom, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Foi uma experiência muito divertida, um aprendizado. E, claro, óbvio que a gente vai ter temas que a gente vai te chamar de novo. Mas é isso aí, né? Ai, gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Me senti muito honrada de participar do podcast de vocês, que era aí uma ideia que vocês tinham já há um tempo, né? Então, tô muito animada para ver o que virá. Tem muito assunto, né? Eu lembro que vocês comentaram, tem muito assunto para tratar, porque tá começando, então bom que tem muito assunto. E vamos ver se isso aqui vai pra frente. Nossa, que pessimista. Vamos ver se vai pra frente. Agora a tilápia é pessimista, não é mais a tilápia. A tilápia é pessimista. É a tilápia de Schrödinger, toda hora tá num estado diferente. Ai, eu amei. Aí depois vocês viram, tipo, vira Spotify Originals, aí vai ser tipo uma foto do Pedro e uma foto de uma tilápia. Eu vou adorar, velho. Eu vou adorar fazer as minhas tilápias zangadas, tilapinha bem irritada. Ou então o Pedro com um aquário do lado, um peixe muito incrível. Perfeito, gente! O Pedro segurando um aquário. Nossa, genial! Perfeito. Obrigado por escutar mais um Cantinho Cast. Semana que vem tem mais, na quinta-feira, com mais algum assunto aleatório. E não, tilápia, não irei falar de política.